Bom, galera, bora lá para mais uma videoaula, tá? Eu vou estar discutindo conteúdo com vocês, mas todos sabem aqui que eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Eu vou tentar passar o que eu sei aqui e tentar fazer um resumo de uma forma bem simplificada da aula de ontem. Eu acredito que foi dia 12 de fevereiro, tá bom? Partindo do pressuposto que nas aulas anteriores já foi vista sobre toda a teoria sobre gases, definições matemáticas, conceitos sobre gases reais e gases ideais, tá? Lembrando que a gente vai ter uma lei geral dos gases, que vai ser aquela lei definida por PV igual a nRT, onde P é minha pressão, V é meu volume, N é meu número de mols, R vai ser uma constante, tá? Que a questão vai te dar, e T a temperatura, tá? Dentro dessa definição matemática, a gente viu várias ferramentas e recursos matemáticos que a gente utiliza para estar chegando nos resultados. Utilizar as unidades de medidas corretas, fazer os devidos arredondamentos através de algarismos significativos, tudo isso matematicamente falando, não estamos falando de química nem física. Tá? Não vou abordar muito conceito matemático nesse vídeo, vai ser mais teoria física, físico-química, que é o que importa para a gente estar tendo uma boa prova, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula do dia, ontem foi dia 12, né? 12. Começamos pela lei zero da termodinâmica, certo? A lei zero, chama de lei zero, segundo a professora, porque já existia a primeira lei, a segunda e a terceira lei. Entretanto, os conceitos relacionados à lei zero foram descobertos depois que as outras leis já foram criadas, então não tinha como escrever uma lei antes do 1, então foi chamada de lei zero. Tá? A lei zero diz que se dois corpos estão em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo, eles estão em equilíbrio térmico entre si e possuem a mesma temperatura. Ou seja, a gente já vai estar falando agora de um equilíbrio térmico. Ou seja, a partir da aula do dia 12, a gente já começou a falar não mais do estado dos gases em relação ao seu volume, a sua temperatura, em relação à sua pressão ou em relação ao seu número de mols. A gente começou a falar de uma relação entre energia e trabalho. Ou seja, uma relação entre uma dilatação volumétrica, certo? E uma quantidade de trabalho, uma quantidade de matéria que está presente dentro do sistema. Tá bom? O segundo enunciado da primeira lei da termodinâmica, ela diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico se ambos estiverem à mesma leitura de temperatura, mesmo que não estejam em contato. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica já diz que não há necessidade de contato para que os corpos estejam em equilíbrio químico, em equilíbrio térmico. Eles precisam apenas estar com a mesma leitura térmica, ou seja, apresentar a mesma quantidade em graus Celsius ou em grau Kelvin. Ou em grau Kelvin, ou GAF, em Kelvin, não existe grau Kelvin. Tá? Então, essa é a lei zero da termodinâmica, que vai dar um conceito básico de temperatura que a gente já conhece cotidianamente. Então, segundo o primeiro enunciado, se eu tenho dois corpos e eles estão em equilíbrio térmico com o terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, eu tenho dois corpos no ambiente e eu coloco um terceiro copo lá neste ambiente. Se os três vão ter a mesma assinatura de calor, eles vão ter equilíbrio entre si. Simples assim, não tem segredo. Tá? Partindo para a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que saber que na natureza, como diz aquela lei famosa, a natureza nada se perde, nada se transforma, nada se cria, tudo se transforma, a mesma coisa vai valer para energia. Ou seja, a energia ela não pode ser destruída durante o processo e nem ser criada durante o processo, ela apenas vai se transformar. Que forma ela vai se transformar? Essa energia, que pode ser uma energia térmica, ela pode estar se transformando, ou seja, se convertendo em trabalho. Tá? Que é justamente um dos pontos mais abordados na aula. É a pesquisa, o cálculo para identificar trabalho em determinado sistema. Tá bom? Vamos dar continuidade? Só para lembrando que essa energia, tá? A gente tem que estar anotando alguns tópicos, alguns pontos. Lembrando que essa energia E, ela vai estar medida em joules, certo? Ou calorias. A gente não pode esquecer desse detalhe, as unidades dela. Lembrando que, para efeitos de conversão de medidas, uma caloria ela vai ter 4
4,868 joules. Não vai ter, falei errado. Uma caloria equivale a 4,1868 joule. Caso a gente queira fazer esse tipo de conversão, tá? O domínio dessas unidades de medidas vão chegar de acordo com o desenvolvimento do cálculo. Quanto mais tu faz, mais tu domina essa quantidade de medidas. Por exemplo, a constante R. Ora, eu vou utilizar a constante R em uma determinada unidade de medida, ora eu vou utilizar a constante R em outra unidade de medida. Vai depender do quê? Vai depender de em qual unidade as minhas outras grandezas vão estar, sendo que eu sempre tenho que trabalhar com as unidades iguais para que eu possa estar cortando elas, tá bom? A gente vai ver isso quando a gente for fazer um cálculozinho mais lá na frente. Anota, a gente está com... Só um minutinho, que houve um pequeno problema na gravação aqui, a câmera virou. Isso. Pronto. A gente está com 6 minutos de vídeo. Então anota esse momento aí, foi o momento que eu falei isso. Tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Sobre a primeira lei da termodinâmica, ainda sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter uma definição matemática que diz que a quantidade de energia de um sistema é igual à quantidade de calor no sistema mais o trabalho do sistema, certo? Ou a gente pode dizer também que a quantidade de energia é igual ao calor do sistema menos o trabalho do sistema. Segundo palavras da própria professora, ela consegue definir, ela gosta de definir isso como quantidade de calor que entra mais quantidade de calor de trabalho que entra, ou quantidade de calor que sai menos quantidade de calor que sai. Tá bom? Isso é uma definição matemática, sendo que na ausência de efeitos da natureza elétrica, magnética ou de tensão superficial, ou seja, na ausência de energias internas, a quantidade de energia vai ser a somatória de todas as outras energias já existentes. A energia interna, que eu posso representá-la por U, certo? E a energia cinética, a energia potencial e as outras variações de energia que a gente pode ter aí. Então, a quantidade de energia em um sistema livre de interferências da natureza, de energias magnéticas e elétricas, a minha energia vai ser igual à somatória da minha energia interna, mais a minha energia cinética, mais a minha energia potencial, e assim sucessivamente. Eu vou somando todas as minhas energias e eu vou ter a quantidade de energia dentro do meu sistema. Tranquilo isso? Eu acredito que de primeira lei da termodinâmica é isso que a gente pode estar citando, tá? A gente pode fazer uma relação matemática também, acredito eu, que a gente diz assim, ó, a soma do calor trocado por um sistema e do trabalho realizado por em um sistema é igual à variação da energia interna desse sistema. Ou seja, o que isso quer dizer? Que para sistemas onde energia potencial e energia cinética são desprezíveis, a primeira lei se resume à seguinte equação. Olha lá. Ou seja, a energia interna, para quando essas variáveis aqui são desprezíveis, eu posso dizer que a minha energia interna é igual à quantidade de calor mais o trabalho, ou a minha variação de energia interna é a minha quantidade de calor menos o trabalho. O que aconteceu aqui? É a mesma coisa, ou seja, em situações em que as parcelas de energia potencial e energia cinética serão desprezíveis, a minha energia interna vai ser a mesma coisa que a minha energia total do sistema. Tranquilo? Porque eu não vou ter interferência de outras energias, então a única energia existente vai ser energia interna. Logo, a energia do meu sistema também é energia interna. Tá bom? Primeira lei primeira lei da termodinâmica é isso, não tem muito o que está citando sobre a primeira lei da termodinâmica. E agora vamos falar logo de trabalho e processo de expansão. Tá bom? Que é o que importa pra gente. A gente já entendeu esse ponto. Agora falando de trabalho. Trabalho é representado pela letra W. O trabalho sempre vai existir quando houver uma variação de volume. Não varia o volume, não tem trabalho, ponto final, acabou. Ou seja, o trabalho ele vai se dar por um movimento. O trabalho ele é caracterizado como sendo um fator cinético, ou seja, o trabalho só ocorre quando eu tenho
um movimento de alguma coisa, ou seja, alguma coisa tem que se movimentar, certo? Se movimentou, trabalho existe, o trabalho existe. Não se movimentou, o trabalho não existe. Para efeitos de gases, o que eu posso dizer? Eu tenho um gás com um determinado volume de 50 litros, esse gás passou no segundo momento para um volume de 60 litros. Então esse gás teve trabalho dentro desse gás. Agora, se no primeiro momento meu gás estava a 50 litros e no segundo momento meu gás ainda estava em 50 litros, eu posso ter variação de qualquer outra coisa, temperatura, pressão, volume, mas trabalho eu não tive. Tá bom? Uma definição matemática que é importante a gente estar trazendo para o nosso trabalho é que trabalho e calor não são